senhores e senhoras, senadores e senadoras. Queria fazer um registro inicial em relação ao Instituto da CPI, o caro senador Jorginho Melo, que agora preside a sessão. Nunca eu acreditei, mesmo antes da política, no Instituto da CPI. Quando entrei na política na Câmara dos Deputados, no meu primeiro mandato de deputado na legislatura passada, não assinei nenhuma CPI. BNDES, Petrobras e outras tantas que lá aportaram. Justamente pela impressão que eu sempre tive como cidadão de que comissão parlamentar de inquérito já demonstrou ao país a sua absoluta ineficiência com respeito de opiniões que divirjam da minha. Não há eficiência em CPI. E me assusta muito quando se fala a respeito da vontade do povo brasileiro de se ter uma comissão parlamentar de inquérito. Me perdoem. O povo brasileiro quer o combate à corrupção, quer o progresso, quer a punição daqueles que sejam culpados e tenham feito malfeitos, mas não quer necessariamente uma comissão parlamentar de inquérito que soe, qualquer que seja ela, como um espetáculo, como algo absolutamente inútil aos propósitos a que se propõe. Então esse é o primeiro registro para dizer que a única CPI que assinei agora já como senador foi a CPI de Brumadinho. E também me assusta muito receber algumas mensagens dizendo e a CPI da Lava Toga? E ninguém me pergunta da CPI de Brumadinho. Como está a CPI de Brumadinho, que apura a morte de 300 pessoas no meu estado de Minas Gerais? Fala-se só na CPI da Lava Toga, mas não se fala na CPI de Brumadinho. Isso também me causa alguma perplexidade. O que nós estamos aqui tratando é um recurso de uma decisão já tomada pelo presidente da Casa, embasado pela consultoria legislativa, que entendeu impertinente, sob o ponto de vista regimental, a instalação dessa CPI da Lava Toga. Como líder do Democratas, devo reforçar o entendimento do presidente do Senado, que é do meu partido, nesse mesmo sentido, que vai ao encontro do meu íntimo e do meu pessoal, de que, repito, comissão parlamentar de inquérito, definitivamente, não é algo que se busca necessariamente apurar algo. Mas eu queria avançar em relação ao mérito desta CPI propriamente dita. E aqui parabenizar o voto em separado do meu correligionário, senador Marcos Rogério. São 13 pontos. Eu fiz questão de destacar os 13 pontos dessa CPI. Primeiro, quando destaca palestras proferidas e recebidos recursos decorrentes dessas palestras por ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Não me consta que isso seja algo impróprio ou descabido. Para ser motivo de CPI, esse ponto 1 definitivamente não é. O segundo, quando fala de um instituto IDP de propriedade do senhor Gilmar Mendes, declaradamente sua propriedade, também não me ocorre que haja algo que seja objeto ou necessário de ser feito através de uma CPI, uma apuração. O terceiro ponto refere-se a uma atuação sem que se tenha declarado suspeito. Instituto de suspeição e de impedimento cabe ao juiz da causa invocá-lo. E aqui eu quero fazer um parêntese que no exercício da minha profissão de advogado ao longo de 20 anos e da militância na Ordem dos Advogados do Brasil, por mais irresignado, revoltado que eu tivesse com uma decisão judicial, reconhecendo-a como indevida, como injurídica, como inconstitucional, eu jamais presumi má-fé de juiz. Ainda que ela existisse, mas eu jamais presumi má-fé de magistrado por uma necessidade que todos nós temos de confiar no poder judiciário do nosso país. Avanço para o quarto ponto, quando se fala a respeito da participação de ministros em julgamentos nos quais se encontrariam impedidos. Questão processual, jurisdicional, que não cabe a outro poder se imiscuir. Quinto ponto, concessão de liminar em ordem de habeas corpus. É a livre manifestação do juiz, evidentemente, sobre a concessão ou não de liminar, confirmado ou não no mérito. Não cabe ao Senado interferir num ato jurisdicional dessa natureza. Decisão do ministro Dias Toffoli proferida das 3h30 da manhã. Decisão típica de um magistrado. Ora, ainda que fuja um pouco da normalidade, eu não posso presumir a má-fé definitivamente de um ato desse. Sétimo item,
procedimentos decisórios diametralmente opostos para situações análogas. Me perdoem. Nós não temos condição de dizer que são situações análogas. Quem conhece circunstância de processo é juiz, é promotor, é o advogado de defesa. Quando no alto da minha campanha para o Senado, disputando com a senhora Dilma Rousseff do PT, eu que sou do Democratas, tinha razões evidentes para poder criar todas as mazelas geradas pelo PT no Brasil, me perguntaram ao vivo numa rádio em Belo Horizonte o que eu achava da decisão judicial que havia condenado o presidente Lula. Eu respondi que eu não achava nada, porque quem tem condição de aferir a justiça, o cabimento, a pertinência é o juiz que condenou. E que eu precisava presumir a boa-fé do juiz Sérgio Moro ao condená-lo lá em Curitiba, e a boa-fé do Tribunal Regional Federal, que também o havia condenado, confirmando a decisão condenatória. Nós não podemos levar para o campo político discussões que são puramente jurídicas, sob pena de instalarmos o caos. Esse é o custo de se viver num Estado democrático de direito. Respeitar decisões judiciais e reconhecer a nossa pequenez de não ter condições de aferir, por exemplo, que é uma decisão diferente em situações análogas, porque não temos a profundidade do processo e das circunstâncias dele, que só tem um magistrado ao se deparar com a causa. 8. O uso abusivo de pedidos de vista. Pedido de vista é prerrogativa do magistrado. Ele tem o direito de pedir à vista. Talvez caiba ao parlamento definir prazo de vista no processo. Vamos fazer essa proposta de limitação de prazo de vista em processos judiciais, mas não presumir que haja má-fé num pedido de vista de um magistrado, seja ministro supremo, seja um juiz de primeira instância. O item 9, reversão no plenário do STF de uma decisão liminar proferida pelo ministro Marco Aurélio. Sinceramente, o ministro Marco Aurélio já deve ter concedido mais de 100 liminares no espaço de 2 anos, presumo, e muitas foram revertidas no plenário. Posso presumir a má-fé do ministro Marco Aurélio? Eu não posso presumir a má-fé do ministro Marco Aurélio, porque eu respeito os ministros do Supremo Tribunal Federal, e se cometem erros que sejam apurados e punidos pelo controle do Poder Judiciário. Há um CNJ para isso, há o controle do próprio Supremo Tribunal Federal para isso. O item 10, quando também se fala de liminar concedida pelo ministro Luiz Fux, também um ato jurisdicional incabível de ser apreciado numa CPI no âmbito do Senado da República. Concessão de liminar é o item 11 numa ação direta de inconstitucionalidade, de novo um ato jurisdicional. Item 12, todos aqui atos jurisdicionais, exercício da judicatura de um ministro do Supremo Tribunal Federal de um país. E eu repito, eu respeito o Supremo Tribunal Federal do meu país, eu respeito os ministros, ainda que discorde da decisão deles, e não presumo a má-fé dessas decisões, porque esse é o papel que nós temos de empreender num Congresso Nacional de um país em relação a um outro poder chefiado pelo Supremo Tribunal Federal. O item 12, recebimento pelo ex-ministro do STJ, César Asfor Rocha, de valores conforme delação premiada. Olha, nós temos uma lava-jato sustentada numa legislação que foi aprovada no Congresso Nacional, que apura todas as circunstâncias de corrupção no país e que pode perfeitamente apurar essa. Queremos trazer para o Senado um tema que deva ser apurado pela lava-jato, numa comissão parlamentar de inquérito. E vamos entender o que é uma comissão de parlamentar de inquérito num assunto desse. Coagir o Supremo Tribunal Federal, porque a lógica que está sendo implementada, vamos apurar as circunstâncias das mazelas do Supremo Tribunal Federal. E quem garante que isso não será uma forma de coagir o Supremo Tribunal Federal para eventualmente evitar que ele cumpra o seu dever constitucional de punir pessoas que sejam poderosas nesse país, inclusive do Senado, inclusive da Câmara? Ninguém me garante que esse não seja também o viés de desvio de atenção e de coação de um poder da República por um outro poder, eventualmente investigado e sofrendo processos no próprio Supremo Tribunal Federal. E o item 13 também invoca a questão de impedimentos em razão da atuação de filhos de ministros em processos. Eu duvido muito que algum ministro do Supremo que tenha um filho como advogado tenha julgado essa causa, ele próprio. Se é julgado pela turma que ele pertence ou não, essa é uma questão de processual, de impedimento e de suspeição. Mas não é necessariamente, ou não se pode presumir, senador Marcos Rogério, que haja aqui um crime comum ou um crime de responsabilidade por ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, os 13 pontos não se sustentam e não justificam uma comissão parlamentar de inquérito. Embora muitos erros
hajam no Supremo Tribunal Federal, muitos erros haja no Poder Judiciário e que precisam ser, evidentemente, reformulados. Ninguém mais do que eu viveu, mais um minuto, no exercício profissional da advocacia, na militância da Ordem dos Advogados do Brasil, identificando esses erros. Porque há ministros do STJ com 20 mil processos, outros com 3 mil processos. E aí se reclama do Congresso Nacional de não fazer leis que sejam eficientes. Se as leis não são cumpridas, se os processos não são julgados, se os processos não chegam ao fim. Mas eu não considero que essas mazelas que precisam ser corrigidas mereçam, nesse instante, uma comissão parlamentar de inquérito para instaurar uma crise sem precedentes nesse país, que vai contaminar, sim, a governabilidade, vai contaminar o governo do presidente Jair Bolsonaro e atrapalhar tudo que nós estamos propondo fazer, que é consertar esse país para gerar emprego para as pessoas, para dar desenvolvimento econômico para esse país, para ter foco nesse país, que é um foco do desenvolvimento da nossa nação. Essa CPI, portanto, não é cabível. Eu voto de acordo com o relatório do senador Rogério Carvalho. Obrigado, senador Rodrigo. Desculpa aí o rigor.